Olá, eu quero compartilhar um testemunho, uma breve experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu fiz a leitura desse livro, chama Beijando a Face de Deus, do autor Sam Hinn. Ele é irmão do Benny Hinn. E ele fala, o conteúdo dele é sobre adoração, sobre intimidade com Deus. É um livro maravilhoso, que vale a pena a leitura, ler por diversas vezes. Mas teve um ponto, um parágrafo que marcou a minha vida, da nossa família. Foi assim, um divisor de águas em muitas áreas da nossa vida, né? Tanto espiritual como material, emocional. Então, em um dos capítulos ele fala assim de ciladas que nos impede de ter uma adoração genuína, de ter intimidade com Deus, de conhecer as coisas de Deus. São várias ciladas da fofoca, do espírito crítico, de questão de perdão, religiosidade. Mas existe uma que mexeu profundamente comigo, que é a cilada da reclamação. Ele usa um texto de Êxodo, quando o povo reclama de Moisés, de Arão, e no texto em Números 11:1, ele diz que Deus, quando ouviu a reclamação, acendeu-se o fogo da ira do Senhor. Então ele diz assim que a reclamação sempre provoca a ira de Deus. Reclamações constroem uma parede de dúvida e falta de comunicação entre nós e a presença de Deus. Resumindo, o que eu entendi, que quando você reclama de algo, de alguém, de uma instituição, ou até mesmo às vezes de um objeto, né? Às vezes a gente reclama de um carro, reclama de uma geladeira que tem dentro de casa. Essas reclamações impedem de que essas coisas, ou pessoas, ou instituições sejam usadas como canal de bênção sobre as nossas vidas. Deus não vai usar aquilo que você reclamou para que te abençoe. Até ele dá um exemplo assim, que às vezes você reclama, por exemplo, de um pastor, de um pregador. Reclama, às vezes, é uma reclamação que até tem fundamento, é algo verdadeiro, mas você emprestou sua boca para exaltar uma maldade, um erro na vida da pessoa, uma fraqueza. E às vezes aquele pastor vai pregar num lugar e todo mundo é abençoado, mas você não. Eu comecei a tomar isso para minha vida. Você vai num posto de saúde e aí você começa a reclamar do atendimento, do médico e do ambiente, e as coisas começam a enrolar na sua vida e nada dá certo. Talvez uma outra pessoa vai lá e fala: Nossa, mas eu gosto tanto daquele posto de saúde, eu sou tão bem tratada, as coisas saem rápido. E a gente não consegue avaliar e entender que aquilo que está enroscado na sua vida são frutos daquilo que você reclamou. Você talvez teriam coisas boas para falar, mas você conseguiu só olhar para o lado negativo e reclamar. E aí as coisas não funcionam. Então, quando você começa a analisar isso na sua vida, em diversas áreas, emocional, com os filhos, com o cônjuge, lugares que você frequenta, pessoas que você convive, quando você reclama, você está impedindo Deus de te abençoar. E você está gerando em Deus um sentimento de repulsa em relação a você. Então, quando a gente começou a não reclamar mais das coisas, a tentar olhar para o lado bom e se calar, né, fechar os nossos lábios para evidenciar algo de ruim em alguma coisa, em algum lugar, as coisas começaram a mudar na nossa vida. Coisas que antes não tinham muito frutos, começaram a dar frutos. Tive experiências de ir em consultas médicas com ortopedista, por planos de saúde, de chegar lá e ter muita gente esperando, dizendo assim, que hora que é a tua consulta? Eu me lembro que eu falei, às 8 da manhã. Isso era mais ou menos 10 para as 8. E aí um senhor do meu lado falou, então se prepara que antes do meio-dia você não sai daqui. Esse médico sempre atrasa, falou mal. E eu estava bem naquele tempo em que eu estava vivendo isso muito forte, nessa experiência de ter dito para Deus que eu ia tentar não reclamar. E aí eu desconversei, e aí quando deu 5 para as 8, 5 minutos antes do meu horário, o médico abriu a porta e chamou pelo meu nome. Aí aquele senhor olhou para o lado e falou assim, nossa, não acredito nisso. Aí eu tive vontade de virar e falar assim, porque eu não reclamo. Sanrinho, eu quero deixar. Diz que ele foi numa conferência, a mais ou menos 800 quilômetros da onde ele morava. Diz que ele nunca esteve numa atmosfera de adoração tão intensa, tão intensa. A presença de Deus era tão real. E aí ele fez uma pergunta. Ele falou assim, Senhor Jesus, por que a adoração nesse lugar é tão pura? E aí o Senhor respondeu, a razão da adoração ser tão pura é que eles não se conhecem uns aos outros. Não tiveram tempo de ficar com raiva ou amargos uns com os outros. Esta é a razão de adoração ser tão pura. Então Deus se manifestou naquele lugar, era uma conferência, vinham pessoas dos Estados Unidos e de
talvez em outros países, aquelas pessoas se reuniram e naquela adoração foi algo muito intenso. Elas não se conheciam, elas ainda não tinham raiva, elas não reclamavam, elas não tinham problemas umas com as outras. E o que às vezes não acontece quando a gente convive com as pessoas.